Vamos falar hoje sobre autoridade e graça. Nós estamos esses domingos aí falando sobre graça, conectados com a graça. E hoje Deus tem algo muito especial para o seu coração. As crianças podem ir para a salinha. Amém? Romanos 5:15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Fica com esse último trecho aí no seu coração. Por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E o versículo 17 diz assim: e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, a graça é o poder de Deus para que nós possamos ser semelhantes a Jesus. Hoje nós vamos falar de graça e autoridade. E vamos falar de autoridade relacionada com o nome de Jesus. Porque a palavra diz que a este nome foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então nós vamos falar da autoridade que está no nome de Jesus. E de graça, como esse poder que Deus nos deu para sermos semelhantes a Jesus. A graça, querido, ela dá para mim e para você. Essa frase é uma frase, se não me engano, do John Bevere. A graça, ela nos dá o que nós não merecemos. Por isso, sempre que a gente pergunta o que é graça, a maioria dos cristãos responde: graça é favor não merecido. A graça, ela dá para nós o que nós não merecemos. Mas a misericórdia, ela nos dá aquilo que nós... A misericórdia, ela não me dá aquilo que eu mereço. Então, na graça, eu tenho tudo, absolutamente tudo que o reino dos céus é. E na misericórdia, eu não recebo aquilo que eu merecia receber. Ou seja, eu não recebo o que eu merecia por causa da misericórdia. Mas por causa da graça, eu recebo tudo aquilo que está disponível no reino para mim. E esse texto que nós lemos, queridos, ele é tão profundo. Porque ele fala de como que essa graça veio para nós, como que a graça foi liberada. Quando nós pensamos em graça, nós pensamos, na maioria das vezes, em favor não merecido. Mas a graça, ela é mais que isso. Ela é favor e ela é muito mais do que favor. A graça, ela é um poder imenso de Deus para nos capacitar a viver uma vida santa. Então ela é esse poder de Deus que flui em nós. Ela é esse poder de Deus que flui através da nossa vida e que nos capacita. Queridos, se pela graça eu recebo o favor dele, o favor que eu não merecia, eu recebo também o poder para viver uma vida santa diante dele.
E muitas vezes nós, por não entendermos a graça, por não compreendermos isso, nós vivemos a vida achando assim que somos pecadores, que nunca vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que nunca vamos conseguir ser santos como o Senhor nos chama para ser santos. Porque ele diz assim para nós, né? Seja santo porque eu sou santo. Então esse é um chamado de Deus, um chamado para a santidade. Lembrando que santidade é ser separado para Ele. E muitas vezes, como cristãos, a gente vive nessa sensação de impotência, né? Uma sensação assim de que eu não consigo ser santo. Ou eu não consigo agradar a Deus. Ou então, aquela frase, né, muito famosa, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou... Querido, você já foi pecador. Hoje você é resgatado. Hoje você é santo por causa do sangue de Jesus que te justifica. Hoje você tem dentro de você um poder inesgotável. Você tem dentro de você um poder enorme que te capacita a viver uma vida nova. Então, para com essa conversa de falar, eu sou pecador, eu sou pecador. Às vezes eu peco. Eu posso pecar às vezes. Mas eu não vivo pecando. Eu não sou pecador, eu fui resgatado do pecado. Eu fui livre, eu fui liberto do pecado. E eu recebi poder para viver uma vida santa. Isso é a graça. Isso é a graça. Então, não que nós não... Isso não significa dizer, eu não peco nunca. Não. Não significa dizer que eu não peco, mas significa dizer que eu não sou escravo do pecado. Não mais escravo do pecado. Não mais vendido ao pecado. Agora eu sou filho. Amém? Eu sou filho de Deus por causa da graça. E eu queria ler para vocês uma definição de graça que está no dicionário Strong, que diz assim: graça é liberalidade, é a influência divina no coração e o seu reflexo na vida. Percebe que como que a graça ela tem um significado mais amplo do que o conceito somente de favor não merecido? E tem uma outra definição aqui da enciclopédia Bible Words, que diz assim: esta graça é uma força dinâmica que faz mais do que afetar o nosso posicionamento com Deus, nos cobrindo de justiça. A graça também afeta a nossa experiência. Ela é sempre marcada pela capacitação que Deus nos dá para superar a nossa fraqueza. Está lidando com a fraqueza? Você está lidando com a sua impotência? Você está lidando talvez com a sua limitação, com a sua aquela sensação assim de incapacidade? A graça que foi liberada para a sua vida, ela é um poder de Deus, é um favor de Deus para que você possa superar a sua fraqueza. Então, querida, existe um poder liberado sobre a sua vida. Existe um poder liberado para que você possa romper. Amém? E o Senhor quer que nós venhamos a romper. O Senhor quer que você alcance novos degraus, novos níveis na sua vida. Agora eu queria falar um pouco sobre Jesus. Olha só o que diz aqui no texto que nós lemos.
ele dá a salvação, que está falando de Deus, ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus. Jesus como homem. Jesus veio aqui na terra como homem. O que ele fez? O que ele fez? Ele, como homem, ele alcançou graça. Ele alcançou graça. E a graça que ele alcançou da parte do Pai, ou ele alcançou essa graça diante do Pai como homem, porque como Deus lá na eternidade, queridos, ele sempre teve graça. Amém? Jesus, como Deus eterno, Filho de Deus, ele sempre teve graça. Só que quando ele veio aqui na terra, ele veio como homem. E isso muda tudo. Quando ele veio aqui na terra, querido, Jesus levantava a mão para curar. Você sabia que Jesus não estava curando na própria força dele, como Deus? Ele, quando ele levantava as mãos dele para curar os enfermos, quando ele falava na autoridade, falava da palavra, ele fazia na força do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Por quê? Porque ele queria deixar para nós um modelo para dizer assim: eu não estou pedindo para vocês nada que seja impossível, nada que seja difícil demais. Jesus, ele não veio aqui na terra com superpoderes, você sabia disso? Ele não ressuscitou Lázaro com o superpoder dele como Deus. Ele ressuscitou Lázaro como homem. Veja bem, como homem. Na força do Espírito Santo. E o que ele queria dizer, e a mensagem que ele deixou para nós, ele queria dizer para mim assim: olha, Milene, eu destituí, que a Bíblia diz que ele destituiu da sua glória. Então ele não veio aqui na terra com a glória que ele tinha no céu, junto com o Pai. E ele diz: olha, eu destituí de tudo, eu abri mão de tudo, eu vim aqui como homem. Sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações, às mesmas limitações que você. E eu vim aqui, tudo que eu faço, eu ouço do meu Pai. E toda obra que eu faço através do Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero que você saiba, Cristina, eu quero que você saiba, Thaís, eu quero que você saiba, Ariellen, eu quero que você saiba, Edna, que tudo, absolutamente tudo, o que eu fiz aqui na terra, você também pode fazer. Era isso, querido. Ele sempre quis e hoje ainda transmitir essa verdade para nós. De que tudo o que ele fez aqui, nós também podemos fazer. Ele veio para ser o espelho. Ele veio para ser o modelo. E aí a Bíblia diz que ele veio e ele alcançou graça como homem. Como homem, ele alcançou graça. E sabe o que aconteceu? Um homem pisou aqui na terra depois do pecado. E esse homem foi o Senhor Jesus Cristo. Ele pisou aqui na terra. E ele, como homem, alcançou graça diante de Deus. E por causa dessa graça que ele alcançou, todos os outros homens receberam o favor da mesma graça. Então é o que o texto aqui diz, que Deus,
Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem. Porque um homem pisou aqui na terra, porque um homem nos representou aqui. Da mesma forma que Adão, que pecou, e por causa de um pecado de Adão veio a condenação, Jesus veio como o segundo Adão. Ele pisou aqui na terra e ele alcançou graça diante de Deus. E essa graça que Jesus alcançou, ela fala de um poder que ele dispensou para nós, para vivermos como ele viveu. Simples assim. Um poder que ele liberou para que nós pudéssemos pisar nessa terra e andar nessa terra da forma como ele andou. Por isso, querido, a humanidade. Por isso, a carne de Jesus. Por isso, homem. Jesus Cristo, homem. A Bíblia sempre fala isso. Jesus Cristo, homem. E aí depois no versículo 17 diz: todos aqueles que receberam, todos aqueles que Deus aceita. Veja bem, Deus aceita. Se você ler o texto, o contexto anteriormente, o contexto diz assim, que Deus aceita por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Então, todos aqueles que Deus aceita por causa do sangue de Jesus, esse aqui inclui toda a humanidade. Antes do sangue, nem todos eram aceitos. Mas depois do sangue de Jesus, Deus aceita a todos. Só que tem uma condição. Olha o que ele diz aqui. Todos que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça. Então tem duas coisas. Primeiro, todos aqueles que Deus aceita. E se você ler o contexto em casa, você pode pegar o texto todo e ler, você vai entender que ele está falando que todos são aceitos por causa do sangue. Mas não é só o que é aceito. Ele diz o que é aceito por Deus e o que recebe a graça imensa. Então, queridos, nós precisamos receber essa graça. Nós precisamos compreender esta graça e receber e trazer para a nossa vida. E aí ele diz que todos os que recebem vão reinar em vida. Vão reinar em vida. Vão reinar aqui na terra. Através de quem? Ele diz, por meio de Cristo. Queridos, se não fosse por Jesus, seria impossível nós reinarmos na terra. O que reinado na terra fala? Reinado na terra fala de restauração do domínio, restauração daquilo que Deus havia dado para o homem e que o pecado tomou. Então, quando fala sobre reinar na terra, e isso é algo profundo, ele está falando, olha só, querida, ele está falando do homem voltar àquela condição que ele tinha antes do pecado. Antes do pecado, o que o Senhor disse para Adão? Domine sobre a terra, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Domine, multiplique, prospere, cresça. Foi isso que Deus disse, não foi? Eu acho tão maravilhoso, porque é a primeira bênção que Deus libera sobre o homem. Você pega lá em Gênesis, qual foi a primeira bênção que Deus liberou? Foi a bênção do domínio, da multiplicação, da fertilidade. Ele disse, domine. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse assim, multiplique
multiplique, seja fértil, governe. Em outras palavras, ele estava dizendo, seja próspero os seus caminhos sobre a terra. Era isso, querido. Mas o pecado veio e tomou. O homem perdeu o domínio, o homem se tornou escravo. Escravo do pecado. Escravo de tantas coisas ruins. E aí, quando Jesus vem, olha o que a palavra do Senhor diz. Que todos aqueles que receberam, todos aqueles que recebem essa graça imensa, poderosa, reinarão em vida, reinarão aqui na terra. Ou seja, ele está falando de reestabelecer um domínio, reestabelecer um propósito, reestabelecer um projeto, que era o projeto que Deus tinha para nós. Então você, como filho de Deus, o Senhor te chama para reinar. O Senhor te chama, querido, para governar. Agora tem uma coisa tão interessante que ele diz assim, só que agora vão reinar como? Por meio de quem? De Cristo. Sozinho não dá. Fala com seu irmão aí, sozinho não dá. Fala com ele aí, sem Jesus não dá. Não dá. Fala com ele assim, não tem reinado, não tem domínio, não tem prosperidade sem Jesus. Não tem. Reinar, querido, só existe reinar por meio de Jesus Cristo. Agora a profundidade disso, sabe, de como Deus faz as coisas, de como Deus estabelece os seus princípios, de como Ele obedece a esses princípios. Por causa dos seus princípios eternos, era necessário que o homem resgatasse isso. Só que Deus viu, queridos, que o homem nunca conseguiria resgatar. Nunca. Que o homem estava definitivamente perdido, sem solução para a sua vida. E aí o que ele faz? No seu imenso amor. Ele diz, eu vou lá. Eu vou assumir esse lugar. Eu assumo esse lugar de homem. Eu alcanço graça. Então Deus entrega o seu Filho, Jesus. E o Senhor Jesus se dispõe e vem como homem. Sabe, nós nunca podemos perder, queridos, a referência de Jesus como homem. Nunca, nunca. Porque até quando nós pensamos no reinado de Jesus, na sua volta, em quando Ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, queridos, Ele virá como homem. Homem com um corpo glorificado, revestido de glória, de majestade, de poder, 100% homem e 100% Deus, mas nós vamos ver nele a figura humana. Amém? Porque isso não vai mudar por toda a eternidade. E é uma coisa que, quando eu penso sobre ela, isso mexe comigo muito. Queridos, a gente tem que pensar nas coisas do céu, nas coisas da Bíblia, como elas são. Porque quando você pensa como a coisa é, você fala, meu Deus, isso é loucura. E quando você pensa assim, você fala, como assim que Deus se fez homem?
Ele não se fez homem, veio viver aqui na terra e depois voltou para o céu e pronto. Querido, não. Ele mudou a natureza dele por toda a eternidade. E por toda a eternidade, ele vai se identificar comigo e com você como homem. Você sabe o que é se identificar? Isso é forte. Quem aqui trabalha numa área específica? Tem alguém aqui que é da saúde? Área da saúde? Só tem uma. Quem aqui que é da área da educação? Queria encontrar uma área que fossem mais pessoas. Mas tudo bem. Vamos dizer aqui quem é da área da educação. Quando ela chega, ela é professora, ela encontra com um outro professor que trabalha com a mesma faixa etária. Existe uma identificação. Os dois já conversam, já trocam, às vezes, algumas dificuldades, às vezes, algumas novidades, algumas coisas que estão acontecendo nessa área. Por quê? Porque se identificam. Não é assim? Quando você encontra, se eu for conversar com a Arielle, a gente vai conversar sobre muitos assuntos. Mas ela é da área da saúde, eu não sou. Então, essa identidade a gente não tem, porque eu não faço parte desse contexto. Ela pode me contar algumas coisas, mas não vai ter aquele. Só que quando ela encontra com uma outra pessoa que trabalha na mesma área que ela, na hora que ela abre a boca, já começa. As figurinhas, né? Troca figurinha para cá, troca para lá, já comenta a dificuldade, é como que tá, é o paciente, é não sei o quê. Isso é identificação, querido. Agora pense, isso é maravilhoso. Pense em um Deus que se identifica com você no nível da humanidade. Pensa num Deus que te compreende nesse nível. E pensa, queridos, quando nós estivermos com Ele na eternidade, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Jesus recebeu um corpo glorificado. Você consegue pensar nisso, nessa identificação que vai haver quando você olhar para Jesus, quando nós olharmos para Ele? Sabe, a sintonia, a identificação. É maravilhoso, é lindo. A palavra do Senhor diz, lá em Filipenses, porque Ele fez isso que Ele fez, de vir à terra, de se entregar. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Queridos, eu vou falar para você o entendimento que eu tenho disso. O Senhor Jesus, como Deus, talvez, eu acredito até que como Deus, o nome dele nem fosse esse. Esse nome é o nome dele como homem. Ele não precisava de receber um nome que tivesse toda a autoridade, que fosse. Por quê? Porque ele já é Deus. Ele já é Senhor de todas as coisas. A Trindade é o senhorio absoluto do universo. Entende isso? Mas quando a palavra diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que ele foi exaltado à mais alta posição, e que esse nome, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui ele está falando desse Jesus Cristo que pisou aqui na terra. Aqui ele está falando de um nome humano. Um nome que representa a mim e a você.
Imagina, você tem um pai ou uma mãe que é muito conhecido, um nome muito influente. E aí você vai em busca de algo, você vai em busca de um trabalho numa grande empresa e a pessoa fala para você assim, o dono lá da empresa fala: quando você chegar lá, você fala com a pessoa que vai te receber quem você é, que você está vindo, que você é filho do fulano de tal. Tá bom? Aí você chega lá, querido, você fala quem você é. Você fala, ó, eu sou filho, né, igual o Eli aqui, né? O Eli Liberato, que vocês conhecem, ele é filho do Eli Liberato. Ele é o Júnior. Ele chega lá e fala, eu sou o Eli Liberato Júnior. Sou filho do pastor, que o pai dele também era pastor, do pastor Eli Liberato. Quando ele chega lá e ele diz isso, as portas vão se abrir. Porque o dono já falou, ó, quando chegar o filho do Eli Liberato aqui, o tratamento para ele é diferenciado. Ele é o filho do Eli Liberato, ele vem com um nome. Isso se chama autoridade. Querido, o que aconteceu com Jesus? Foi que ele conquistou para mim e para você a mais alta posição de autoridade e influência do universo. Bate palma aí, essa merece. Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que aconteceu, querido. É maravilhoso demais. Ele conquistou o nome que é sobre todo nome. Mas quando ele fala desse nome, ele não está só falando de um nome de Deus, querido, porque o nome de Deus, ele já era, sempre foi. Ele está falando do nome de um homem que te representa. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Esse é o nome que te representa. E sabe o que acontece, querido? Nós perdemos muita visão disso. Desse poder, desse nome, de quem que representa. Quando você chega, querido, você chega chegando, porque tem um nome que está te cobrindo. E nesse nome, você também tem toda a autoridade. Agora, sabe o que Jesus fez? Jesus, ele conquistou isso. Ele veio aqui na terra, ele pisou aqui como homem. Ele conquistou a autoridade. Tudo que nós perdemos, ele conquistou de volta. Querido, diante da suprema corte do universo, Jesus conquistou de volta tudo aquilo que a gente tinha perdido. E quem entende a linguagem jurídica, entende o que isso significa. Ele conquistou para nós tudo de novo. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu vou para o Pai. Mas, em meu nome, vocês vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos, vão... Em meu nome. Ele diz assim, ó. Estou dando para vocês uma procuração. Nessa procuração eu assinei embaixo. Você pode ir e dizer, eu venho em nome do Senhor Jesus. Foi isso que ele fez. Ele deu o nome dele para mim e para você. Ele conquistou
toda autoridade como homem. Ele conquistou. E depois de conquistar, quando ele volta para o Pai, ele entrega para mim, para você, fala, pode usar. Estou te dando, está na sua mão. Usa a autoridade. Usa o nome. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que está por trás desse nome. Quando falamos o nome de Jesus. O que está por trás? Toda liberação de graça, de poder, de justiça. Por quê? Por causa desse nome, por causa do sangue que foi derramado. Você se tornou justo. Isso é graça, queridos. Porque Deus olha para você, meu irmão. Ele não te vê como um pecador. Você sabia disso? Ele olha para você e fala, você é santo. Tem um sangue que te cobre. Tem um nome lá no céu que te representa. Querida, a coisa mais bela é saber que tem um homem que me representa lá no céu. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. O texto é bem claro, o texto diz, homem. Tem um homem lá que fica diante de Deus, entre mim, que me representa o tempo todo, que me santifica o tempo todo. Querida, é a coisa mais bela, é a coisa mais linda. E nós, como igreja, nós perdemos muito da nossa autoridade, sabe por quê? Porque a gente perdeu a referência do nome de Jesus. Nós perdemos a compreensão do poder que está nesse nome. A seriedade. Sabe, queridos, nós perdemos a devoção pelo nome. E esse nome de Jesus é para ser visto com devoção, é para ser visto com respeito. É para ser visto, querido, com consciência do poder que está por trás do nome. Um poder imenso. Do próprio Deus. E a gente perdeu isso. Por isso, muitas vezes, perdemos a autoridade como cristãos. Por isso, querido, muitas vezes não estamos vendo os milagres como o Senhor Jesus fez e como a igreja primitiva fez. Nós precisamos, sabe, que o Senhor venha trazer esse impacto, renovar essa verdade no nosso coração. A verdade a respeito da autoridade que está no nome de Jesus. Querido, e eu só posso usar essa autoridade se eu tenho uma vida santa diante dele. Você concorda comigo? E aí nós falamos da graça. Por isso que o tema hoje é autoridade e graça. Porque a graça de Jesus, ela me dá poder para eu ser semelhante a ele. A graça que ele conquistou para mim, por meio dessa graça, como diz o texto que nós lemos, querido, eu tenho poder para ser semelhante a Jesus, ele me capacita. E por meio do seu nome, ele me dá o quê? Autoridade. A mesma autoridade que está sobre Jesus. A mesma autoridade que diz ali em Filipenses. Aquela autoridade
do nome que foi colocado acima de todos os nomes. Então eu estou aqui no planeta Terra. Aqui tem muitos homens poderosos e influentes, respeitados. Só que tem um nome que está acima de todos eles. Um nome que já conquistou essa posição, está acima de todos eles. E esse nome é o nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Queridos, nós vamos orar agora.